Olá, meus amigos, que Deus abençoe. Com a sua palavra, na meditação da sua palavra, você venha compreender, entender, perceber a vontade de Deus para a sua vida, que não é uma vontade para que você seja apenas próspero, saudável aqui na terra. Deus não enviou Jesus a este mundo para salvar a nossa carne, a nossa pele. Ele enviou Jesus ao mundo para trazer ao mundo o privilégio de nascer de novo e, na glória do porvir, a ressurreição. A ressurreição, assim como o nosso Senhor Jesus ressuscitou para a glória de Deus, ele também veio ao mundo para morrer e salvar aqueles que nele creem, aqueles que se entregam a ele, para que também venham ressuscitar como ele, para a glória do Pai. Então, quando nós tratamos aqui, quando a Bíblia trata aqui da bênção de Abraão, não está se tratando de uma bênção apenas para esse mundo vil, cruel. De jeito nenhum. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Obviamente, uma pessoa que não teve uma experiência com Jesus, que não nasceu de novo, não nasceu da água e do Espírito Santo, pega essa mensagem, pega essa palavra, Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida com abundância, e colocam na cabeça, no coração, e correm atrás aqui neste mundo para alcançar essa bênção materialista. Bênção, vida e vida com abundância. Só que, quando a pessoa nasce da água e do Espírito Santo, o entendimento dela não é limitado a este mundo, de forma nenhuma. Porque o que nós, cristãos, podemos esperar deste mundo? A mesma coisa que Abraão esperou. Abraão, quando Deus o chamou, ele fez 7 promessas. 7 promessas. Muito legal. Quando Deus enviou Jesus ao mundo, ungiu com os 7 Espíritos, o Espírito de Deus. Então ele foi ungido com 7 Espíritos. O Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de conhecimento, o Espírito de temor do Senhor, o Espírito de Deus em toda a sua plenitude. Então Jesus
era a própria bênção, por conta de ter recebido o Espírito Santo, a unção do Espírito Santo. Você quer conferir comigo? Vamos lá em Isaías, capítulo 11, que fala sobre isso. O profeta Isaías fez essa profecia 730 anos, mais ou menos, antes de Jesus vir ao mundo. Quer dizer, 730 anos atrás, Isaías, dirigido pelo Espírito Santo, proferiu que brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e Espírito de temor do Senhor. Então, quando uma pessoa ainda não nasceu do Espírito Santo, a visão dela é muito miúda. Ela tem uma visão de que a bênção que Deus quer dar para ela é essa que Abraão recebeu, a bênção de ser a própria bênção. Quer dizer, por onde quer que fosse na terra, seria abençoado. De fato, ele foi abençoado. Não tenha dúvida, aqui na terra. Mas a bênção de Abraão não estava completa. Só se completaria quando ele alcançasse o reino dos céus. Mesmo alcançando o reino desta terra, Abraão foi um homem de lutas, de suor, de lágrimas. Ele teve muitos problemas. Ele era a própria bênção. Quem o abençoava era abençoado. Quem o amaldiçoava era amaldiçoado. Ele não precisava brigar com seus inimigos, porque Deus cuidava dele. Olha, eu vou abençoar aqueles que te abençoarem, mas vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Então, Abraão não precisava se preocupar com os inimigos, porque Deus cuidaria deles. Mas quem não nasce de Deus, ainda não nasceu do Espírito Santo, quem não é espiritual, entende a plenitude das bênçãos de Abraão para esse mundo, corre atrás das bênçãos desse mundo. Mas quem nasceu da água e do Espírito Santo é diferente, completamente diferente. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele diz assim, olha só, ele diz: se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Olha só, isso quer dizer, quando a pessoa crê no Senhor Jesus, de fato, de verdade, uma vez que ela nasceu da água e do Espírito Santo, ela tem convicção de que nunca morrerá, porque foi o que Jesus prometeu. Ele disse: aquele que vive e crê em mim nunca
morrerá. Mas se Jesus não ressuscitou, então essa fé na palavra de Jesus é vã. Mas, quando a pessoa é nascida da água e do Espírito Santo, ela tem essa convicção pessoal que o próprio Espírito Santo confirma dentro dela. Aí ele diz, o apóstolo Paulo diz, se nós esperamos em Cristo só nesta vida, que são os nascidos da carne, os religiosos nasceram da religiosidade e vivem dentro de um sistema religioso. Não importa qual sistema, mas quem é religioso é porque não nasceu da água e do Espírito Santo. Porque quem nasce da água e do Espírito Santo é espírito, é espiritual, tem um entendimento espiritual, suas convicções são espirituais, sua visão é espiritual, seu entendimento é espiritual, seu coração é espiritual. Por quê? Porque nasceu do Espírito, é espírito. Então, quando a pessoa nasce do Espírito Santo, ela é espírito, ela é espiritual. A esperança dela não está nesta vida, neste mundo. Eu creio que Abraão carregava essa esperança. Eu creio, porque Deus se manifestou para ele, se revelou para ele. Embora ele não tenha nascido da água e do Espírito Santo, mas ele tinha fé. E a sua fé foi suficiente para que ele alcançasse a ressurreição que o apóstolo Paulo fala aqui. A ressurreição que está reservada para os que nasceram da água e do Espírito Santo. Então, para os que nasceram da água e do Espírito Santo, o apóstolo, dirigido pelo Espírito Santo, diz: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, minha amiga e meu caro amigo, você que tem crido no Senhor Jesus, você tem crido no Senhor Jesus, até que ponto vai a sua crença? Até que ponto vai a sua fé? Porque se você espera em Cristo Jesus, se você crê no Senhor Jesus, esperando alcançar as suas promessas de bênçãos materiais aqui neste mundo, então é porque você não nasceu do Espírito Santo. Você nasceu da religião, da religiosidade. Você não nasceu de Deus. Mas, se você nasceu da água e do Espírito Santo, conforme Jesus diz, então a sua esperança não está apenas nessa vida mesquinha que vivemos aqui na terra. Por mais abençoada que ela seja, por mais próspera que ela seja, digamos assim, por mais saudável que ela seja, a vida cristã aqui na terra, não é esse o projeto de Deus para nós. Esse é apenas migalhas, eu diria migalhas. Por isso que o apóstolo Paulo, que o Espírito Santo fala através dele, se a nossa esperança está em Cristo Jesus apenas nesta terra,
somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque por mais próspera, por mais feliz, alegre que a pessoa possa ser neste mundo, ainda assim, esse mundo é o reino do mal, é o reino das trevas. Então, a pessoa que está fadada ao reino deste mundo, ela está fadada ao fracasso, porque ela não tem visão, não tem entendimento, não tem esperança da ressurreição. O último inimigo vencido na cruz do Calvário pelo nosso Senhor foi a morte. Ele venceu a morte. Então, quem está em Jesus, quem nasce da água e do Espírito Santo, conforme ele mesmo diz, esse nunca morre. Nunca morre. Esse tem a vida eterna, desde o momento em que nasce do Espírito Santo. Porque quem nasce do Espírito Santo é espírito. E espírito não morre. Ou morre? Não, o espírito não morre. Então, Abraão, a bênção que Deus prometeu a Abraão, ele cumpriu aqui na terra. Mas Abraão teve sérios e graves problemas, mesmo sendo um homem de Deus abençoado, mesmo sendo a própria bênção. Porque a bênção que Jesus passa para os seus seguidores é aquela de Isaías, capítulo 11, versículo 2. O Espírito vai ser ungido, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de conhecimento, o Espírito de temor, de conselho, enfim, só o Espírito, 7 Espíritos. Essa é a bênção das bênçãos que garantem a eternidade a partir daqui na Terra. A pessoa, quando nasce do Espírito Santo, ela é ungida com esse Espírito. Ela carrega consigo os 7 Espíritos que Jesus recebeu quando veio ao mundo. Desceu sobre ele os 7 Espíritos. Espírito do Senhor, Espírito de conhecimento, Espírito de sabedoria, o Espírito de temor, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conselho. 7 Espíritos desceram sobre Jesus. E o mesmo acontece quando a pessoa recebe Jesus como Senhor e Salvador, assume essa fé e ela é selada pelo Espírito Santo. Ela é selada com o Espírito Santo. Então, a esperança dela não está neste mundo. A esperança dela está na eternidade. Então, eu não sei se eu me fiz entender, mas eu creio que o Espírito Santo vai fazê-la fazer entender. Porque vale a pena, amiga e amigo, vale a pena enfrentar esse mundo vil, cruel, podre, maligno. Vale a pena negar a própria carne. Vale a pena deixar de lado o que este mundo se nos oferece para fixarmos e mantermos a nossa fé, o nosso espírito naquilo que Jesus veio trazer para nós, que é a ressurreição.
quando se fala em morte, para os incrédulos, para os nascidos da carne, as pessoas não gostam nem de ouvir falar. Elas não gostam nem de ouvir falar. Mas para aqueles que nasceram da água e do Espírito Santo, que são espirituais, entendem perfeitamente que a morte, para aqueles que são espirituais, não existe. O corpo que envelhece, que vai ficando frágil, fraco, debilitado, dependente de outras pessoas, esse fica por aí. Mas o espírito, não. O espírito vive a eternidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele diz, se esperamos em Cristo só nesta vida, quer dizer, quando a pessoa espera a bênção de Deus só para esta vida, a visão dela é miúda, é insignificante. A visão dela é pequena. Mas se ela tem a sua vida firmada na rocha, então ela enfrenta até a morte. Porque ela sabe que a sua esperança não está neste mundo, mas naquele que venceu a morte. Essa é a nossa fé. Essa é a fé que sustenta o cristão verdadeiro, o cristão de fato e de verdade, o cristão nascido da água e do Espírito Santo. Talvez você que nos assiste aqui diariamente, talvez você não tenha alcançado as bênçãos abraâmicas que você já ouviu falar na Igreja Universal. Talvez você tenha alcançado bênçãos pontuais, mas você já experimentou pelo menos o sabor daquilo que Deus tem reservado para você na eternidade. A nossa fé não está focada nesse mundo, nesse mundinho cruel, o reino deste mundo. A nossa fé está focada no reino de Deus. Jesus disse, é chegado até vós o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Abraão alcançou esse reino. Por isso, ele teve que deixar o reino dele, o reino da sua vontade. No reino dele, ele era o Senhor. Mas quando ele deixou tudo para trás e seguiu a voz de Deus, ele tomou posse do reino de Deus. Do reino de Deus. E dele, de Abraão, veio o Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que todas as famílias da terra possam ser abençoadas. Possam ser. Vai depender de cada uma delas. Ah, minha amiga, meu amigo, se a nossa esperança em Jesus está limitada a esse mundo, é porque verdadeiramente nós não nascemos de Deus. Nós continuamos a mesma criatura velha, cheia de erros e pecados. Mas, quando nascemos da água e do Espírito Santo,
então a nossa esperança não está em nada desse mundo. Em nada, zero. A nossa esperança está na ressurreição para toda a eternidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui ele diz: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Aí ele continua: mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Ele morreu, ele ressuscitou. Porque assim como a morte veio por um homem, que foi Adão, também por um homem, Jesus, veio a ressurreição dos mortos em Cristo Jesus. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos em Cristo Jesus serão vivificados. Aleluia. Então, amiga e amigo, para quem ainda não nasceu de novo, a morte é uma separação eterna. Mas para quem nasceu de novo, a morte é para a união com o nosso Senhor Jesus Cristo por toda a eternidade. Aleluia. Deus abençoe você. Não pontue a sua fé naquilo que Deus fez com Abraão, tão simplesmente. Porque Abraão foi o princípio. E dele nasceu o nosso Senhor e Salvador eterno, o nosso Salvador Jesus Cristo. Portanto, quem está em Cristo, nova criatura é. Eis que tudo se fez novo. É isso que nós carregamos dentro de nós. Graças a Deus. Deus abençoe a você com esse entendimento. Deus abra o seu entendimento para você compreender a vontade dele para a sua vida. Porque a vontade dele não é simplesmente fazer as suas vontades. A vontade dele é muito, infinitamente maior para cada um de nós. Deus abençoe a todos. Estaremos falando mais a respeito amanhã, em nome do Senhor Jesus.